E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Nihilista e hoje eu vou falar aqui sobre alguns eventos, algumas situações que envolvem a Bíblia, porque contradições, né, e algumas questões de atrocidades, né, coisas que são muito questionáveis, né, que existem no texto bíblico. Então a gente costuma sempre falar muito contra a Bíblia, né, contra o cristianismo, principalmente aqui nesse canal nosso que é voltado para essa contestação. A gente costuma sempre estar falando muito, né? E eu acho que eu nunca apresentei assim, textos, né? Eu nunca cheguei a fazer um vídeo mostrando, né, textualmente, né, dando referências bíblicas para algumas situações que são realmente escabrosas, né? Algumas situações realmente chegam a ser ridículas, né? Porque a Bíblia, como qualquer livro antigo, está passível de erro, passível como a escrita da antiguidade, né, aqueles povos que não tinham ainda, vários conhecimentos eles não detinham ainda, né? Então os evangélicos, né, as pessoas que são crédulas, que acreditam que o livro caiu do céu, que é um livro com inspiração de Deus, inspiração divina, né? É fácil você estudando, né? Geralmente essas pessoas dizem isso porque nunca estudaram a fundo o texto bíblico, né? Simplesmente ouvem um pastor falar, porque o pastor ele não está interessado em ensinar de forma didática, né, de forma bem clara, bem objetiva e bem imparcial sobre algum tipo de filosofia, algum tipo de verdade bíblica. O pastor está simplesmente interessado em direcionar as ovelhas para onde ele quer, né? Muitas das vezes visando lucro, né, visando vantagem financeira, porque essas igrejas de hoje em dia são empresas, né, com fins lucrativos sim, né? E dizem que não tem fins lucrativos, mas tem, porque tem toda a estrutura de uma empresa, né? Só vivem de doação, mas fora isso, né, eles têm vários empreendimentos que dão lucro, né? Chega ao absurdo de ter a Igreja Internacional ter rede de TV por assinatura, né, que é a nossa TV. Onde já se viu que é absurdo, né? Uma igreja, né, lucrar com uma TV por assinatura. Fora os canais de televisão, as gravadoras, a venda de DVDs, o comércio, todo o comércio, toda a mídia, né? Então, obviamente, né, essas igrejas são totalmente, o fiel que está ali é totalmente manipulado, né? Totalmente direcionado para o que eles querem. Então, a religião hoje, ela tomou assim uma... Hoje não, né? Hoje sempre, né? Mas hoje virou, se estabeleceu, né, a indústria religiosa. Se estabeleceu dentro da sociedade, né? Ela se entranhou, se enraizou de uma forma tão grande na cultura capitalista, consumista, né? Que praticamente é muito difícil você mostrar as falhas ou atacar o lado de abuso, né? O lado de uso de técnicas de psicologia de massa, né, de convencimento. Se você atacar isso, você está atacando, né, um braço hoje forte da indústria, né, capitalista, que gera muito dinheiro, faz dinheiro, né? É uma fábrica de dinheiro, é uma indústria que movimenta muito dinheiro. Então, você mexer com isso, você vai estar mexendo também com várias outras ramificações que bebem, né, nessa, digamos assim, bebem nessa fonte, né? Então, inclusive na política, né, hoje é complicado, existem várias leis protegendo o comércio evangélico, protegendo todo essas corporações, né, muito ricas, né, e que basta ver a situação do Templo de Salomão, que foi construído em São Paulo pelo Bispo Macedo, né, que inclusive até o presidente da República, se não me engano a presidenta Dilma foi lá, né, foi Silvio Santos, né, foi vários expoentes, né, aí da mídia, né, nacional. Então é muito poder, né? Então vamos lá, eu vou aqui falar então sobre citar alguns textos, né, e fazer algumas colocações em cima desse texto, mostrando que são poucas coisas que eu separei, né? Não foi um estudo muito aprofundado, mas eu acho que as coisas que eu separei já mostram bastante algumas contradições e algumas atrocidades, algumas coisas terríveis que acontecem na Bíblia, né? Eu vou começar aqui pela Gênesis, mostrando a parte primeira de contradições, né? Por exemplo, na Bíblia, na Gênesis, né, a vegetação é criada antes do sol. A vegetação é criada no segundo dia e o sol é apenas criado no terceiro dia. Quando se sabe que não haveria vida na Terra, nem vegetação na Terra,
sem o Sol. E, inclusive, o oxigênio é um dos elementos que foi criado a partir do Sol. Então não tem como ter oxigênio na Terra sem ter Sol. Né? Porque, inclusive, o ferro, né, são os metais pesados, foram criados posteriormente. Eles não foram criados, eles só foram criados depois que os sóis surgiram, né? Esses grandes astros que são usinas atômicas, né? De fissão nuclear e que produziram vários elementos, inclusive os elementos mais pesados, como alguns metais, o ferro. Né? Então você vê, tem ferro na Terra, né? E tem vários metais na Terra que foram oriundos do Sol. E provavelmente até a Terra, né, e todos os planetas do Sistema Solar surgiram a partir do Sol, da massa do Sol. Né? Tendo se desprendido em algum momento, né, do Sol e se tornado planetas. Né? Então, é um absurdo você falar que, né, é uma visão totalmente de geocentrismo. Né? A visão bíblica é uma visão partindo da Terra, como se Deus tivesse construído primeiro a Terra, né, e depois, né, os planetas, os sóis, né, e os outros astros, o que é absurdo. Né? Então, já vendo por aqui, a Gênesis ela é uma contradição científica. Né? Ela, tipo assim, ela não bate com o que a ciência conhece hoje. Né? É um texto que pode ser levado para o lado simbólico, pode ser levado para o lado metafórico, entendeu? Mas, né, a maioria dos evangélicos, né, atribuem a esses textos, né, veracidade literal, né, como se tivesse que ser lido literalmente. Né? Para eles não são metáforas. Né? Então, se Deus diz aqui, eles acreditam. Então vamos lá. Vou falar aqui na Gênesis 1, né, de 8 a 16. Então vamos lá. Gênesis 1. Capítulo 1, versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã, o dia segundo. Estamos aqui no segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde. Olha, nós estamos no segundo dia da criação. Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Segundo dia. Agora, e foi tarde, e manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o sol, e o luminar menor para governar a noite, a lua, e fez as estrelas. Ou seja, ele faz aqui distinção entre o sol, lua e estrelas. Mas o sol é uma estrela. Então ele não tem, é totalmente equivocada essa colocação aqui. Né? Além de que isso aqui, ele está dizendo aqui que primeiro foi criada a vegetação no segundo dia. Né? E as árvores frutíferas produziam frutos segundo sua espécie. E apenas no terceiro dia que foi criado o sol e a lua. E segundo aqui as estrelas também, como se as estrelas fossem diferentes do sol. Então o sol é uma estrela. Então é um texto totalmente equivocado. Isso aqui é só um texto simples que é interessante citar porque muitas das vezes nós falamos e alguns evangélicos contestam e dizem que não é verdade e tal. Outra coisa que é interessante aqui na parte de Levítico, né, é um erro crasso. Um erro assim que seria inaceitável se você diz que isso aqui é de inspiração divina, né? De um ser que fez tudo, que conhece tudo. Ora, nós sabemos muito bem que morcego é um mamífero. Apesar dele voar, ele não é classificado como ave. Por quê? Porque ele não tem penas, né? Ele não bota ovos, né? Ele é um mamífero. Entendeu? Então, não tem como você aceitar, né, que morcego seja considerado ave, a não ser por uma população primitiva, por alguém muito ignorante. Então vamos ver aqui em Levítico 11, de 13 a 19. Eu vou citar aqui o versículo 13, depois o 19, que são os que interessam. Vou dar um salto aqui. Então Levítico 11, capítulo 11, versículo 13. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoço, eu não sei o que é isso, e o chofrango. Né?
Aí diz o capítulo 19 finalizando, ou perdão, versículo 19 finalizando. E a cegonha, a garça segundo sua espécie, e a polpa e o morcego. Olha só, que erro crasso, né? Que erro absurdo para um texto que se diz, né? Eu acho que se o próprio Deus fez as espécies, ele não deveria cometer esse erro, né? Então, aqui está aqui Levítico 11. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação. Aí vem a águia, o quebrantoso, o chofrango, a cegonha, a garça, segundo sua espécie, a polpa e o morcego. Então, é ridículo. Não tem o que falar, não tem o que defender. Eu já vi evangélico defendendo, é porque o escriba, quem escreveu o texto, no caso Moisés, né, porque o Levítico faz parte do Pentateuco, são os 5 livros, os primeiros livros de Moisés, né, chamada Torá, né, pelos judeus, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Né? Se isso aqui foi escrito por Moisés, que recebeu inspiração divina, recebeu os 10 mandamentos diretamente da mão de Deus, como é que ele poderia falar que um morcego, que é um mamífero, como homem poderia classificar isso como ave? Então é um furo muito grande que demonstra que a Bíblia é um livro comum, é um livro escrito baseado em muitos erros de percepção. Né? Então vamos lá. Tem várias contradições na Bíblia, várias falhas na Bíblia. Então vai ficar extenso se eu for ficar citando isso. Eu achei interessante citar esses dois, que são bem interessantes, né? Erros assim que se a Bíblia fosse alguma coisa especial, algum livro realmente que tem outra origem, senão origem humana, né? Que tivesse outra origem, uma origem sobrenatural, ou origem de outro planeta, ou de um outro ser, né? Com certeza não haveriam esses erros aqui, que são claramente erros humanos. Então, a Bíblia é um livro humano, simples, impresso em gráficas humanas, né, escrito em papiros, né, em documentos humanos. Então, não existe nada de divino nisso aqui. Então, tem aqui uma passagem no Apocalipse 22, né, versículo 18, que diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Ou seja, se alguma coisa for acrescentada, né, no texto do livro, Deus amaldiçoa. Entretanto, né, no hebraico, né, não existem capítulos nem versículos, né, nos textos originais. Eles são primeiro lidos da direita para a esquerda, né, e não como nós lemos da esquerda para a direita, eles são lidos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? E não tem capítulos nem versículos. Ou seja, a Bíblia atual, né, tem a inserção de algo, Deus ameaçando aqui no Apocalipse 22, 18, ameaçando que se alguém colocasse algo além no texto, né, e a Bíblia foi acrescentada capítulos e versículos. Então, acho que todo evangélico deveria atentar para isso. Mesmo porque nome, por exemplo, próprio não se traduz. Né? Então, se você, por exemplo, seu nome é João, vai ser João, você vai ser João aqui, você vai ser João nos Estados Unidos, você vai ser João onde for. Se seu nome for Roberto, vai ser Roberto aqui, vai ser nos Estados Unidos, onde for. Lá eles têm o Robert, né? Mas é próximo, mas não é tradução. Né? Cada um tem o seu nome próprio. Então o nome próprio não se traduz. Né? Se você, por exemplo, se você fala William Shakespeare, né? Vai ser William Shakespeare no mundo todo. Né? Se você fala Leonardo da Vinci, vai ser Leonardo da Vinci no mundo todo. Né? Se você fala Isaac Newton, vai ser Isaac Newton no mundo todo. E o que acontece? O nome de Jesus foi alterado, né? Do aramaico foi aportuguesado. Né? O nome dos apóstolos, nenhum apóstolo tem aqueles nomes, Mateus, Marcos, isso não existe, esses apóstolos. Né? Foram totalmente aportuguesados, ou seja, os nomes próprios no aramaico foram mudados. Né? Então temos que atentar para isso também, que os evangélicos hoje em dia estão cometendo vários erros e estão indo contra, principalmente o Apocalipse aqui, que ameaça, né? De que se alguma coisa for alterada no texto, né? Que diz aqui, ó, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Né? Então vamos para uma outra contradição aqui, que é uma contradição agora no Novo Testamento, né? Que Jesus, quando está lá crucificado lá do lado dos dois ladrões, ele fala para um ladrão, ele fala para um deles, né? O ladrão, no caso, que apoia ele ali e tal, né? Que não fica contra ele. É em Lucas 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus:
em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele afirmou para aquele bandido que estava ali com ele, aquele ladrão, que estaria hoje com ele no paraíso. Né? Só que em João 20, versículo 17, quando Jesus já ressuscita depois de 3 dias, né, e Maria Madalena chega próxima dele, ele fala, tá aqui o texto, disse-lhe Jesus, né, isso ele falou para Maria Madalena, não me toqueis, não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ou seja, ele está afirmando que ainda não tinha subido ao Pai. Né? Ele tinha permanecido 3 dias morto e ele ainda não tinha subido ainda ao paraíso. Então como que ele afirmou para aquele ladrão, estarás comigo hoje no paraíso? Né? Se 3 dias depois ele ainda não tinha subido ao Pai. Então é uma contradição também, né, que... não sei qual explicação os evangélicos daria para isso aqui. Né? Agora vamos falar aqui, fechando aqui, né? A Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem conhece a Bíblia, sabe que a Bíblia é feita de várias contradições, né? Vários erros, várias falhas, né? Também várias atrocidades. Né? Tem passagens lá né, que as pessoas falam que Deus é amor, que Deus é luz, mas tem passagens que falam que Deus está dentro do fogo, né? Que Deus... cria o mal. Tem uma passagem bíblica que fala, Deus fala, eu sou o Deus que cria o mal. Entendeu? E as pessoas não aceitam quando você fala que se existe um Deus, ele teria que ser criador também do mal, né? Porque ele não é criador de tudo. Né? Então o mal também está previsto nas criações dele. E é textual no texto bíblico. Né? No Antigo Testamento, o Deus Jeová fala, eu sou o Deus que faço todas essas coisas, que cria o mal. Né? Eu não tenho texto aqui, mas existe essa referência na Bíblia. Então, tem várias outras coisas. Tem passagens em que Deus diz que não vai cobrar o pecado dos pais nos filhos. Né? Já tem outras passagens que Deus fala que vai ameaçar até a 3ª, 4ª geração. Se ele está dizendo num texto que ele não vai imputar o pecado dos pais aos filhos, como é que em outro texto ele já fala que vai ameaçar a 3ª e 4ª geração que nem nasceu ainda? Né? Ou seja, imputando os pecados dos antepassados aos descendentes. Então, né, são várias contradições, né? E vou falar aqui agora nas atrocidades, só vou falar em 2. Não, acho que não tem muito o que falar, né? Acho que uma das coisas mais terríveis que se pode imaginar é um assassinato. Né? E ainda mais um assassinato, né? Eu acho que o assassinato pode ser aceito até em questão de legítima defesa, ou a questão do estado de guerra, né? Estado de necessidade, mas jamais um assassinato genocida, né? Mandando exterminar pessoas, mandando matar pessoas. Esse tipo de coisa é absurdo. E outra coisa é assassinato de crianças. Né? As crianças são inocentes, muito menos, né, bebês. Então, como que alguém pode aceitar isso? Como que os evangélicos aceitam isso? Como a sociedade aceita um livro desse? Né? Um livro sujo desse, com tanta sujeira, com tanto sangue. Né? Tem até aquela simbologia de que se você espremer a Bíblia ali, que vai escorrer sangue, porque é mais ou menos por aí. Né? Então, você querer falar em amor, querer falar em tentar justificar isso. Eu vi aqui, eu li na internet, evangélicos tentando justificar as matanças, falando que é porque era um povo que desobedecia a Deus, que Deus não é mau, que Deus teve que matar simplesmente porque eles eram desobedientes. Olha só o tipo de argumentação, matar um bebê porque os pais eram desobedientes. Você imagina a figura de alguém esfaqueando uma criança, um bebê ou qualquer pessoa que seja, né? Mas acho que criança é uma coisa mais chocante. Então vamos lá, vamos aqui em Deuteronômio 21, né? Versículo 18. Eu vou ler aqui em sequência. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, né? Eles o castigando, que ele não dê ouvido a eles, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti. E todo Israel ouvirá e temerá. Então você veja aqui, Deuteronômio 21, Deus dando a ordem, né? Deus através de Moisés, né? Dando a ordem
para que se um filho for rebelde quanto mais, né, que os pais, mesmo castigando esse filho não lhes dê ouvido, né, e eles teriam que pegar esse filho, né, levar para os anciãos para que eles apedrejem o próprio filho e matem diante de todo o povo, que o povo tema a lei. Então uma atrocidade, um assassinato de um filho, não um assassinato de um inimigo, é um assassinato de um filho, que já seria, né, você pegar um inimigo em estado de guerra é aceitável, mas nessas condições aqui de matar uma pessoa simplesmente por ela ser rebelde, ainda mais um filho, né? Isso dando ordem para os pais matarem o filho. E tem aqui um assassinato de crianças, né? De pessoas, de crianças. Deus manda dizimar tudo, até os animais. 1 Samuel 15. Né? Vou começar aqui a partir do versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor, palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, isso é ordem de Deus, vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui, né, porque esse texto aqui, eu vou ler novamente essa parte aqui. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, até as crianças de peito. Você imagina isso na sua cabeça? Um soldado de Moisés, um soldado aqui no caso de Saul, né? Pegando uma criança e enfiando a espada num bebê de colo. Então, são absurdos, né? Então eu acho que o canal aqui, acho que foi importante eu fazer esse vídeo aqui, porque a gente fala muito contra a Bíblia, né? Mas realmente tem que se falar contra a Bíblia. A Bíblia é uma atrocidade, né? Esse livro não deveria ser um livro, deveria ser um livro relegado ao folclore, né? A história, seja lá o que for, a história mítica de um povo, mas jamais ser usado como referência moral, né? Como referência de algo de bom, porque aqui na Bíblia tem que não presta, porque ainda que tenha alguma moral, ainda que Cristo tenha, né? Que aquela moral cristã ali tenha tentado revolucionar alguma coisa, mas como Cristo mesmo fala nos evangelhos, veio fazer cumprir a lei e não destruí-la, né? E o próprio Cristo nos evangelhos fala que quem amar mais os filhos do que a ele está condenado. Então é um tipo de moral totalmente questionável, né? E a gente sabe o que tem gerado isso tudo na sociedade. Então eu vou finalizar por aqui, né? Espero que o pessoal possa aí comentar e também, se tiver outros textos, também citar, porque tem muita coisa, né? Então eu agradeço a todos aí, né? E vamos continuar juntos aí na propagação do conhecimento, tentando destruir essa ignorância religiosa, né? E cada vez mais expandir a mente das pessoas, a consciência das pessoas. Então, forte abraço a todos.